Imagine ser jogador de uma seleção de futebol em um país governado por um ditador. Honrarias, fama e tratamento especial são algumas das vantagens, desde que não perca e não traga vergonha para o país. Será que é assim mesmo que vivem os jogadores da seleção da Coreia do Norte? A seleção norte-coreana faz parte da Confederação Asiática de Futebol, ao lado do Japão, da Austrália, da Arábia Saudita, da Coreia do Sul e de outras. Em relação à sua história, pode-se dizer que é uma seleção nova, mas que surpreendeu na participação da sua primeira Copa do Mundo, realizada em 1966, na Inglaterra. A Cholima, apelido dado à seleção norte-coreana, em referência a um cavalo alado existente na mitologia de tal país, passou a integrar a FIFA em 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial. No entanto, nunca foi um time considerado de nível competitivo e era cotado como uma das seleções mais fracas e sem expectativa da época. Isso até começarem as preparações para o Mundial de 1966. A vaga foi decidida em 2 jogos, ambos contra a Austrália. No primeiro, a Coreia ganhou por incríveis 6-1. No segundo jogo, os coreanos aplicaram 3 gols e levaram apenas um dos australianos. É bom lembrar que pouco mais de 10 anos antes, a Coreia do Norte havia passado por um período de guerra que durou 3 anos e praticamente destruiu o país. Naquela Copa de 1966, os jogadores ainda traziam grandes traumas do episódio. O mais bonito e inesperado feito da seleção Cholima ocorreu durante o Mundial. Acabaram caindo no grupo 4, onde jogaram contra a União Soviética, da qual perderam por 3-0. Contra o Chile, com o qual empataram com um gol de cada lado, e para continuar na competição, tinham que encarar a poderosa Esquadra Azzurra italiana, que naquele ano já era bicampeã mundial. Para os italianos, era somente uma questão de cumprir com o protocolo, vencer a partida e continuar na competição. Afinal, era inimaginável que pudessem perder para uma seleção tão desconhecida e fraca. Desconhecida, subestimada, mas corajosa. A incógnita Coreia do Norte fez o único gol da partida, num tiro cruzado de Park Do-ik, no fim do primeiro tempo. A raça falou mais alto do que o excesso de confiança. Coreia do Norte 1, Itália 0. Enquanto os jogadores italianos foram recebidos sob protestos da torcida em seu país, os norte-coreanos ainda enfrentaram outra grande seleção, a de Portugal. A seleção lusitana já havia deixado para trás o Brasil, de Pelé e Garrincha. Portanto, era de longe a mais cotada para a vitória. Mais uma vez, a zebra norte-coreana entrou em campo, trazendo o resultado de 3-0 para a Coreia do Norte. No jogo seguinte, contra Portugal, nas quartas de final, infelizmente, não deu para os coreanos. A partida terminou com 5 gols para os lusitanos contra 3 dos coreanos. Depois daquela Copa de 1966, a seleção norte-coreana nunca mais foi a mesma. Tanto é que não conseguiram ser classificados para as Copas de 1970 até 1994. Nas Copas de 1998 e 2002, por questões políticas, a seleção norte-coreana nem mesmo participou. Mais uma vez, em 2006, não conseguiu a classificação. Mas fizeram uma campanha razoável em 2009, chegando a jogar uma partida amistosa em seu estádio contra o Atlético de Sorocaba, time da 2ª Divisão Paulista, e conseguiu a vaga para a Copa de 2010 com um empate durante as classificatórias contra a Arábia Saudita. Dentre as 32 equipes classificadas para a Copa do Mundo da África do Sul, a Coreia do Norte foi a que fez a pior campanha. Ela estreou num dos grupos mais difíceis, contando com Brasil, Portugal e Costa do Marfim. Contra a seleção brasileira, a Coreia do Norte perdeu por 2-1. Depois veio Portugal, o carrasco de 1966, que não perdoou e meteu 7 gols nos coreanos. Por uma infeliz coincidência, foi no mesmo dia que a TV estatal coreana realizava sua primeira transmissão ao vivo. Para deteriorar a moral dos jogadores, ainda veio a partida contra a Costa do Marfim, para quem perderam por 3-0. Os coreanos deixaram a África com 12 gols sofridos e apenas um feito. Esta foi a Copa da Vergonha para o governo norte-coreano. A eliminação logo na primeira fase custou aos jogadores e ao técnico muito mais do que críticas do público e da imprensa. Eles foram reunidos em um auditório com outras 400 pessoas, todas integrantes do governo, estudantes e jornalistas, e durante 6 horas tiveram que ouvir insultos e humilhações, proferidos especialmente pelo então ministro dos Esportes, Park Myung-soo. O discurso ainda incluiu acusação de traição não só ao então presidente Kim Jong-il, como também ao futuro sucessor, Kim Jong-un, e a Kim Il-sung, fundador oficial e eterno presidente da Coreia do Norte, morto em 1994. Alguns jogadores foram poupados,
como Jong Tae-si, que chorou durante a execução do hino nacional da Coreia do Norte antes do jogo contra o Brasil, e An Yong-hak, que também se livrou da punição, pois precisou viajar para o Japão logo após a partida. Segundo algumas fontes, quem se saiu pior com a derrota foi o técnico Kim Jong-un. Além de ter sido expulso do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte, o técnico foi enviado para um campo de trabalhos forçados, análogo a um campo de concentração. Não se tem informações, no entanto, sobre o período em que ele ficou e o que aconteceu com ele depois disso. Na época, a imprensa sul-coreana divulgou que as punições foram brandas, uma vez que o país vizinho do norte já tinha uma má fama no que diz respeito ao tratamento de seus atletas quando fracassam em torneios importantes e de abrangência mundial. A humilhação em público é um dos piores castigos que eles recebem. Isso sem falar no futuro de cada um, que fica completamente comprometido. Imagine se o Brasil tratasse seus atletas dessa forma, hein? Deixe seu like para apoiar nosso canal e se inscreva, caso ainda não seja inscrito. Obrigado por assistir e até nosso próximo encontro. Tchau!